E aí, Tigredo lindo, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal de mãe. E filho, Eu sou a Ju. eu sou Gui. Hoje a gente queria ter feito uma live, só que como somos bastante leigos ainda aí no assunto, somos crus, a gente tá começando. Na verdade já faz alguns meses, né? Mas a gente é meio atrasado, né? A gente não sabia que teria que esperar 24 horas para poder liberar. Então, talvez a gente grave essa live amanhã. Eu ainda não sei como avisar os inscritos, ainda vou pesquisar para saber. Mas enfim. Amanhã, então, provavelmente teremos live aqui no canal, a primeira de muitas, porque eu acho bem interessante esse negócio de interagir com o pessoal aí e conversar e tudo mais. Hoje vai ser só um vídeo explicando aqui para vocês um pouco sobre isso, falando também sobre preconceitos com pessoas autistas, né? E, infelizmente, existe bastante. O meu filho já sofreu, né, meu filho? Bastante preconceito devido a isso, tanto no colégio, quando era menor, quanto de pessoas conhecidas, né? Infelizmente. Eu deixo aqui um alerta a todos os pais que têm filhos autistas. Notem o comportamento deles, como é que eles chegam em casa, se eles chegam meio estressados do nada, se eles brigam muito no colégio com os coleguinhas, pode estar acontecendo alguma coisa assim, né? O que eu fiz uma vez em relação ao colégio, pelo menos, foi reunir todos os colegas dele, porque eu passava no colégio, ele sofria bastante bullying, sabe? E acabava brigando, porque ele é brabo, né? E ele é forte, e acabava dando briga ruim. Uma vez eu reuni todos lá em casa e fazia festinhas e reuniões para se entrosarem mais, para se enturmarem mais. O meu filho não gosta muito de muita gente em volta dele que não sejam conhecidos, né? Para estar em volta dele, ter muita pessoa em volta dele junto, ele fica muito feliz se forem da família, se forem amigos, conhecidos, ele fica muito feliz. Porém, pessoas estranhas, assim, ele não gosta. Tipo, lugares públicos com muita gente em volta, assim, ele se sente um pouco desconfortável. Por isso, muitas vezes eu faço alguns passeios em lugares mais públicos, com mais gente, para ele perder um pouco disso, e com o passar dos anos ele foi perdendo, sim. Mas é uma coisa que é característica dele, da personalidade dele, e isso não tem como mudar 100%, até porque não é um defeito, né? Eu só tento tirar um pouco isso dele pro próprio bem dele, né? Porque não vivemos sozinhos no mundo. Graças a Deus, né? Ainda bem. E ele é bastante apegado a todos da família, ele gosta de todos, nossos tios, tias, primos, primas. Ele fica muito feliz quando a gente recebe visita. Ele é assim, ele é bem apegado, né? A galera é. Mas o único problema é com estranhos. Tipo, se a gente chegar num restaurante e tiver muito lotado, muito cheio de gente, eu já percebi que ele prefere comer num lugar onde, numa mesa que tenha menos pessoas assim perto, sabe, e tal. Ele se sente mais à vontade. Mas isso eu acho que boa parte das pessoas, né? Na praia, tipo, a gente sempre procura lugares menos povoados, né? Então é isso. Mas isso é tranquilo. Vamos falar aqui hoje também sobre ele brincar. Ele brinca. Ele tem um monte de homenzinhos que eu vou estar mostrando aqui para vocês depois, mais alguns. Mas agora ele vai apresentar aqui para vocês os que ele gosta mais. Oi, eu sou o Goku. Esse aqui é o Goku Super Saiyajin 3. Que dá pra tirar o cabelinho dele e encaixar de volta. É a forma que eu mais gosto. Ele já quebrou um braço desse aqui. Eu fico brincando de treinar e lutar e coisa. E Dragon Ball. Eu sempre disse uma coisa, Tigredo, o brinquedo foi feito para brincar. Se quebrar, não tem problema. Se quebrou brincando, né? A não sei que a pessoa quebre propositalmente. Mas se quebrou brincando, tranquilo, é sinal que foi usado. Aí tem o Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. Eu gosto bastante dele. E esse aqui tem o Super Saiyajin 3 também. Que encaixa também. Ele gosta muito da... Como é que é, meu filho? O desenho do Goku, como é que é? Dragon Ball. Dragon Ball. Ele gosta bastante. Primeiro apresenta os personagens dele. Esse aqui é o Piccolo, da Maior. Ele treina o Gohan. Esse aqui é o Majin Buu. Gente, esse Majin Buu,
Ele, por ser mais de boa, ele tem um M aqui, ó. E como eu sou gorda, eu brinco com ele que esse M aqui é de mãe. Esse aqui sou eu. Esse é o mãe de Imbu. É o mãe de Ingui. Esse aqui é bem poderoso. Ele era inimigo no Dragon Ball, depois virou amigo deles. Mãe de Imbu. É bem poderoso. Agora os outros que não tem nada a ver com Dragon Ball, mas eu gosto de brincar também. Superman. Gosto muito do Superman. Superman é o melhor herói que foi feito, na minha opinião. E ele é muito forte e muito poderoso. Só que tem umas fraquezas e coisas, mas mesmo assim é legal. O Coringa é muito show, porque ele é louco, mas ainda bem que é só na ficção. Ele é muito legal, eu gosto bastante dele. Gosto mais dele que do Batman. Eu também. Esse aqui é o Flash. O homem mais rápido do mundo. Ele é bem legal. Ele volta no tempo, ele para o tempo, é muito show. Esse é o Hulk. Muito forte e é bem legal, eu gosto pra brincar. Ele é bem grandão assim. Muito show. Esse aqui é o Thor. Filho de Odin San. Esse aqui é muito legal, ele tem um machado. Só que agora eu não sei onde tá, mas ele tá por ali. Eu gosto bastante de brincar. Esse aqui é o Coisa, o Banner. Esse implica bastante com o Tocha Humana, mas esse aqui é eu gosto muito dele. Ele é grande também. Muito legal. Esse é dos menorzinhos que ele gosta de brincar mais, é com esses, né? Mas ele tem vários desses pequenos, dos maiores. Aí dos maiores que tu gosta de brincar são... Esses assim, o Superman... Tá, mostra esses primeiro então. O Thanos, o Titã Louco. É muito show e louco, olha só. Esses aqui são grandão, eu gosto muito de brincar com eles. O Hulk, só que esse aqui é o Dr. Hulk no caso, né? Esse aqui é mais fraco, mas é muito legal. E tem umas manchinhas uns dos outros aqui, verde aqui e roxo aqui, por causa das batalhas e coisa. Então fica meio tipo... É sangue do inimigo. É, muito show. Aí tem o Batman e Coringa, como sempre eu gosto mais do Coringa, mas o Batman também é legal, eu gosto do Batman também. Pra eles brigarem entre si, né? É, brigam muito e coisa. Batman perde a paciência com o Coringa, na maioria das vezes. E o Superman, que é o mais legal, que eu acho mais legal. Eu gosto de Dragon Ball, eu gosto. Mas meu personagem favorito mesmo é o Superman. O Superman é muito legal. Ele é bonzinho demais. E é muito legal isso. E ele é poderoso e ele se sente num mundo de vidro. Porque ele tem que se cuidar pra não machucar as pessoas, porque é do poder dele. E isso me preocupa muito. Ele é mais humano do que o Batman, eu acho. O Superman. Até o Batman diz isso, mano. Nos quadrinhos. Esses são os personagens favoritos que ele gosta de brincar, dos brinquedos dele aqui, que ele gosta de homenzinho. Se a gente for fazer uma live amanhã, a gente vai estar mostrando um pouco dos jogos que ele gosta de jogar. Eu sempre procurei dar bastante, assim, pra ele jogos que ajudassem, né, no desenvolvimento. A avó dele e eu sempre procuramos dar bastante coisas relacionadas a isso. Os que eu mais gosto que ele tem são esses aqui, ó. Eu sou o Groot e o Hot. E assim, ó, vou contar pra vocês. Muitas pessoas já julgaram ele por ele brincar com bonequinhos. Ele vai fazer 23 anos agora, dia 8 de novembro. E muitas pessoas julgavam, muitas pessoas falavam, sabe? Mas eu nunca vi nada de errado, muito pelo contrário, não vejo nada de errado. Né? Eu tenho muito orgulho do meu filho, sim. Uma vez até aconteceu um fato bem engraçado. Um outro menino, homem já, mas menino porque ele era portador de síndromes especiais. A gente estava no shopping. E eu tinha dado 2 homenzinhos lá no shopping pro meu filho. E ele tava sentado, daí tinha um sofás assim, ele sentado ali, brincando, ele bate. Deixa eu pegar 2 aqui e faz. Como é que faz? Brincando. Cortada a Viva Negra. Assim, aqui assim, né? Aqui. Só que daí, claro, é uma coisa bem mais... Assim, ele entra no mundo dele e se distrai brincando, e isso é bom. Isso acalma ele, tranquiliza, né? É um calmante pra ele. É muito melhor que se ele fumasse, né? Que tem gente que usa cigarro pra se acalmar. Então,
Ele tava lá no shopping, sentado no sofá, ele deveria ter uns 18 anos, e ele sempre foi grandão, brincando com aqueles 2 homenzinhos que eu tinha dado. Nem me lembro quais eram na época. Acho que é o Rocket e o Groot, eu acho. Não. Não, eles nem tinham naquela época, meu filho. Ou tinha, não. Não, mas era outros, tá. Eu não lembro, isso não vem ao caso. E daí esse outro rapaz vinha vindo, cantando e assoviando no shopping, assim, conversando sozinho e coisa e tal. E sentou do lado dele. Pela aparência, esse outro rapaz deveria ter uns 20 anos, calculo eu. E sentou e começou a encarar o Guilherme, sabe? De uma maneira, assim. E dali a pouco ele olhou e disse: tu não tem vergonha desse tamanho brincando de homenzinho? Mas nós demos tanta risada, o Guilherme parou assim com os brinquedos olhando assim pra ele. A gente nunca esperava aquilo ali, né? Mas a gente deu muita risada da situação. Daí eu disse, eu tava sentado no sofá à frente, né? Eu disse, não, ele não tem por que ter vergonha. Não tem motivo nenhum pra ter vergonha. Então, pessoas da família também já me falaram, nossa, mas tu não deveria mais dar bonequinho pro Guilherme só porque ele gosta. Por que não? Que mal isso traz pra ele? Pelo contrário, isso traz um benefício. Às vezes eu vejo que ele tá um pouco angustiado, um pouco ansioso, que ele é bastante ansioso, ele é muito ansioso. E ele pega e esparrama aqui em cima da cama um monte de boneco e vai brincando e aquilo passa, sabe? Então pra ele é bom, sim. Não tem nada de errado nisso. Então o que eu quero dizer pra você é que se o teu filho tem aí 17, 18, 20 anos e gosta desses negocinhos aqui, olha aqui esse sou eu. Não tem nada de errado nisso, tá? Errado tá na cabeça das pessoas que têm preconceito em relação a isso. Pessoas do nosso núcleo familiar já debocharam dele por isso. E que fique bem claro aqui uma coisa. A gente não se ofende com brincadeiras. Brincar sobre, tá brincando, o bebezinho da mamãe, isso aqui é brincando. É uma coisa, é aceitável, a gente aceita numa boa. Mas debochar num sentido maldoso é preconceito e é extremamente desnecessário, né? Além de ser maldade mesmo, né? Não tem outra explicação para o ser humano assim. Uma vez meu filho queria uma festinha de aniversário temática, os aniversários deles eu sempre fiz, sempre comemorei o aniversário dele, sempre conforme a gente pôde, mas eu sempre tentei fazer aquilo que ele queria. É claro que a gente nunca teve, né, 1000 condições financeiras e tal, mas eu sempre fiz simples, mas da maneira que ele queria fazer. Então daí uma vez ele ia fazer 16 anos e ele queria uma festa temática do Halloween. Na época o meu finado marido era vivo e ele estava meio doente, e daí eu tinha planejado um monte de coisa, já tinha comprado um monte de decoração, e meu finado marido baixou ao hospital uns dias antes, depois ele saiu, ele estava meio ruinzinho, então a festa não saiu do jeito que a gente queria. A gente ia fazendo uma chacrinha que a gente tinha toda uma decoração já pronta, e daí no fim acabamos fazendo na casa da minha mãe, porque era mais viável, até ia se tornar mais simples, sabe? Então, para não passar em branco, a gente fez sim o aniversário dele e fiz sim com tema de Halloween. Fiz a decoração conforme eu podia fazer. Algumas coisas acabaram ficando guardadas, não foram usadas porque não tinha espaço, que seria usada na chácara uma chacrinha que a gente tinha lá em Tupã-Siretã. Tava muito bom. E daí eu fiz, né? E ele ficou feliz, ele ficou extremamente feliz com aquela decoração, por mais simples que fosse. Ele ficou feliz com o bolo que eu fiz baseado no Halloween. Ele ficou muito feliz. E algumas pessoas que eu convidei depois, eu fiquei sabendo, que falaram assim, é um absurdo a Juscelia tratar o Guilherme como se fosse uma criança, porque ele não é uma criança. É um absurdo fazer festinha, parece festinha de criança, porque ele fez 16 anos. Ora, tema de Halloween pra um piá desse tamanho, pra um baita marmanjo. Gente, tem pessoas adultas que fazem festa baseada em cosplay. O carnaval é muito adulto. Muita gente fantasiada e muito adulto. Então, tem pessoas adultas que fazem... Eu já vi aniversário de pessoas adultas com tema da Hello Kitty. Eu já vi pessoas adultas com tema do Pica-Pau. Eu já vi. E daí? O que tem de errado nisso? Sabe? Na verdade, essa pessoa que falou isso, falou porque ela não tinha capacidade de ter o amor e a dedicação pelos filhos dela que eu tenho pelo meu. Esse foi o único motivo que fez essa pessoa falar isso.
E outra, lá nos Estados Unidos eles comemoram Halloween, e lá é todo mundo fantasiado. Halloween é mais legal, seria mais legal que o carnaval. Ah, com certeza, eu também acho. Muito mais. Hoje em dia eu acho, né, muitos anos atrás eu até era meio carnavalesca, mas um tempo pra cá não sou mais. Então, gente, é assim, se o teu filho gosta, não tem nada de errado nisso. E se alguém disser pra ti, ai, não, tu não deveria, porque isso infantiliza ele, vai lá e conversa com o psicólogo dele, vai lá e conversa com o neurologista dele, porque essas pessoas estudaram pra estar lá. E essas pessoas concordam com isso aqui. Se eles gostam. Essas pessoas concordam com festa temática? Sim, se eles gostam. Então, pessoas leigas E mal amadas. e mal amadas, mal intencionadas, Não amam bem os filhos, não amam ninguém. Esse tipo de pessoa. essas pessoas, Não estuda. elas não têm que ter opinião sobre a tua vida, até porque elas não vão pagar tuas contas, não vão pagar o aniversário do teu Provavelmente filho. não paga nas próprias contas, vai tomar conta dos outros. É, isso eu já não sei, mas provavelmente. Então é isso, né? Falamos aqui um pouco sobre o autismo e algumas características do meu filho, né? Uma das características dele é gostar de brincar, sim, e não tem nada de errado nisso. Eu gosto de pintar também, eu gosto de mangá, eu gosto de jogar videogame, um monte de coisa eu gosto. Canastra, Canastra, pife. pife, joguinho da memória, faz tempo que não jogo, mas jogo também. Gosto. Esses Muito dias, legal. esses dias eu tava contando pra minha prima como é que eu ensinei ele a jogar pife quando ele tinha uns 5 anos. Ah, mas é jogo, não sei o quê. Ele nunca jogou por dinheiro, viu? Não gosto. É jogo com uns de casa, assim. Não é que ele saia jogar por aí. Eu jogo por esporte. A única coisa. Por brinquedo, Uma brincadeira. das coisas que dá pra fazer por esporte é jogar. Sem precisar. Às vezes a gente até fazia alguma apostinha assim, quem ia lavar louça, quem ia dar, quem perdesse tantas, dava uma caixa de bombom pro outro e acabava comendo junto. Essas coisas assim. Mas entre nós, em casa. Mas é assim. Eu tava contando como é que eu ensinei ele com 5 anos a jogar pife. Eu queria, né, seria bom pra ele memorizar os números e tudo mais. Daí o que eu fiz? Eu comecei a ensinar ele com 3 cartas ao invés de 9. Cabia bem na mãozinha dele as 3 cartas e ele aprendeu com as 3. Dali um ano e pouco mais, eu ensinei com 6. Dali mais alguns meses, eu ensinei com as 9 e ele aprendeu bem, sabe? Inclusive sobre a alfabetização dele, né? Vamos falar agora sobre a alfabetização dele. Ele tinha déficit de atenção, né? Tem déficit de atenção. E ele tinha bastante dificuldade em se concentrar, até porque ele era hiperativo, né? Aí fizemos, claro, né, vários tratamentos, várias consultas e tudo mais. Ok. Devido a tudo isso, quando ele estava na primeira série, com seus 6 anos e pouco, quase 7, ele fez o pré, tudo certinho, né? A diretora do colégio que ele estava me chamou e disse: mãe, eu sempre via os temas dele em casa, eu sempre fui muito presente no colégio dele, nas coisas, apresentações, até porque mesmo que ele não fosse autista, eu acho muito triste uma mãe que não participa dessas coisas no colégio do seu filho, viu? Dói. Pra criança dói. Eu sei o quanto dói. Mas enfim, voltando, sempre fui bastante participativa, apresentações e tudo mais, e colégio e temas, tá, ok. Então eu sempre percebia, sempre ajudava ele nos temas e eu via que ele estava com bastante dificuldade de se alfabetizar. E ele não tinha se alfabetizado 100%. Ele sabia as letras, mas não sabia reunir elas direitinho. Pouquíssimas coisas ele sabia. E essa diretora me chamou e disse assim: mãe, tu pega um papel com o neurologista dele que a gente consegue passar o José Guilherme de ano sem ele precisar ter sido alfabetizado. Que ele tem esse direito. Na época, não sei como é que tá agora, mas isso há quantos anos atrás? Nossa, há 18 anos atrás? 17 anos atrás, né? E eu disse: não vou pegar papel nenhum. A senhora não me leva mal, mas, né, eu sei que é costume de certas pessoas fazerem isso, mas no meu caso não vou fazer, no caso do meu filho não. Se ele não se alfabetizar, ele vai rodar, ele não vai passar. Se ele tiver que ficar 10 anos na primeira série, ele vai ficar. Ah, mas a professora tá com dificuldade de alfabetizar ele. Na época não tinha ninguém para acompanhar.
eles, né, separadamente dentro da sala de aula. Isso foi surgir muitos anos depois. O que eu fiz? Eu achei o meu método, até muitas vezes brigando com ele, puxando a orelha, dando castigo. Mas eu alfabetizei ele em casa. E ele rodou. Eu disse que eu não aceitava e disse que se ele não tivesse alfabetizado, isso já estava chegando perto do final do ano letivo, ele não passaria, ele ia rodar. E ele rodou. Aí, no próximo ano, ele já estava alfabetizado, consegui alfabetizar ele em casa, né? Comecei a participar cada vez mais das coisas do colégio e tal. No próximo ano, ele passou, né? No caso, da primeira para a segunda. Daí depois da segunda para a terceira ele passou e eu vi que ele realmente passou por mérito, né? Passou com notas baixas, não vou mentir aqui para vocês, não foram notas altas, né? Algumas matérias ele teve notas melhores, mas português e algumas outras aí foram notas baixas, eu me lembro na época. Daí da terceira para quarta ele rodou novamente. Vieram falar comigo sobre essa questão dele poder passar. Eu disse não. As notas dele não estão boas e ele não vai passar. Então eu sempre tive muito um posicionamento assim. Só que tem coisas que é da personalidade dele, gostar de brincar. Se ele quer uma festa temática, agora mesmo ele vai fazer 23 anos. Eu não vou dar festa. Esse ano eu não vou dar festa. Nossas festas sempre foram assim pra ele, com 30, 40 convidados, nunca foi coisa grande mesmo, tá, gente? Mas, agora, ano passado também não dei festa e nem ano retrasado, porque a gente tá morando aqui longe dos padrinhos dele, da avó dele e tal. Mas eu fiz, sim, aniversário, bolinho, as coisas, tudo do jeito que ele queria. Fizemos e convidamos as pessoas mais próximas daqui, só, e cantamos parabéns e tudo, mas foi tudo muito simples, tá? Até ano passado foi churrasco, né, e bolo, e coisa, doce depois, tá? Mas esse ano a gente vai ir até Tupã-Seretã, vamos mostrar aí um pouco pra vocês. Eu vou fazer o bolo, porque faz anos que não sou eu que faço o bolo dele. Esses 2 últimos foi a minha vizinha aqui do lado, que é uma doceira excelente. As coisas que ela faz são perfeitas, são maravilhosas, então era ela que tava fazendo, né? Mas daí agora a gente vai passar lá com a avó dele, né? Que a avó dele faz 2 anos já que não participa do aniversário dele. Então a gente vai fazer só um bolinho pra nós mesmo lá em casa, meu namorado vai estar indo junto, e daí vai participar só nós mesmos de casa ali, não vai ter festa. E então eu vou fazer do tema do Goku, né? Do Dragon Ball. Não é uma decoração profissional, viu? Vou fazer uma coisa simples, vou comprar uns balões da cor dele, vou botar alguma coisa, vou decorar o bolo conforme é o Goku, esse tipo de coisa. Não vai ser nada assim, sabe? Vai ser super simples a decoração, mas eu vou fazer sim um bolinho. E sim do jeito que ele gosta, e sim do jeito que ele quer. Vou fazer. Quando eu tirar foto e publicar, eu sei que vai ter gente falando, nossa, mas ele com 23 anos, com aniversáriozinho de balãozinho, Goku e coisa nada. Que isso, bolinho decorado com personagem de desenho. Eu sei que vai ter gente falando isso. É que pessoas que não têm capacidade de sentir alguma coisa. É tudo totalmente frio. Sei lá. Mas eu não vejo nada de errado, muito pelo contrário, eu acho muito certo e eu admiro muitas mães que agem assim. E parabéns para todas as mães que são mães especiais, que são mães desses anjos que muitas vezes são tinhosos de arteiros, mas são nossos amores, né? Parabéns a todas nós. O autismo ele tem vários graus aí, se eu não me engano são 3, né? O do meu filho é moderado a leve, né? Ele tá no meio ali, mas ele é bem tranquilo, raramente dá a irritabilidade mais profunda, às vezes dá sim, não vou dizer que não. Mas eu não passo a mão na cabeça, eu nunca passei a mão na cabeça. Ele não é menos que ninguém e também não é mais. Ele tem os mesmos direitos e deveres de todo cidadão, de todas as pessoas. Então é isso. Falamos um pouco sobre autismo e sobre algumas coisas da personalidade do meu bebezão aqui, que é sim o meu orgulho, que eu tenho orgulho do jeito dele, sim. Às vezes eu dou uma puxada pro bem dele, sim. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem alguma coisa pra falar, meu tesouro? Deixa as pessoas brincar e se divertir. Nós só temos uma vida. Não podemos esquecer disso. E mesmo se a gente fosse imortal, a gente tem que aproveitar sempre. Como se um dia fosse acabar um dia. Temos que se cuidar e cuidar uns dos outros.
No bom sentido. Nunca pelo mal. Sempre pelo certo. Muito bem, meu amor. Bigadu. Tchau.